quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo dentro do carro. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 8, vou ler do versículo 29 ao 31. Dizem assim: E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei eu entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Hoje é 24 de agosto de 2023. Soberano, bendito, grandioso Deus, misericordioso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que estou aqui em oração. Te apresento todos que estão me ouvindo e a família de cada um. Também te apresento, Senhor, a minha família, a minha vida, essa nossa missão aqui. Nos ajude mesmo, precisamos do Senhor. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo dentro do carro. Quero falar de carro. Bom, mas na verdade, gente, eu quero abordar aqui sobre o compromisso que cada cristão tem, ou deve ter, de ser um divulgador do Evangelho. Seja essa divulgação em via pública, num templo, nas redes sociais, como estou fazendo aqui, até nas prisões, nos hospitais, e por que não dizer, até mesmo dentro de um carro. Dentro de um carro por aplicativo, de um táxi, dentro de um ônibus, dentro daquela carona que você recebeu de um colega de trabalho. Divulgue o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse texto aqui que eu escolhi, fala-se também de um carro. Filipe recebeu aquela incumbência, do Espírito Santo para ir até aquele lugar e tinha um homem, como diz o texto, em um carro ou dentro de um carro. Carro para aquela época, que na verdade era uma carruagem, que era um tipo de um carro de caixa sobre molas e era para transportar pessoas. Aqui, dentro desse carro, tinha um homem que era chamado de eunuco, o seu ofício era eunuco, e o eunuco era aquele homem que era castrado, era um virgem, que era para servir de guarda das mulheres do seu dono, das mulheres do rei. Era um homem que eu não quero entrar em detalhe aqui, porque ele era castrado, mas qualquer dia desse eu vou falar historicamente a razão disto. E esse homem estava lendo as Escrituras exatamente no profeta Isaías, falando sobre Jesus Cristo e o seu sacrifício. Versículo 30 diz que Filipe estava correndo ao lado daquele carro. Engraçado que Filipe não pediu carona, deixa eu entrar aí não. Ele aguardou o convite. Mas aí diz o versículo 30 que estava lendo, o homem estava lendo o profeta Isaías, e aí Filipe perguntou: Entendes tu o que lês? E ele diz que não poderia entender porque não tem quem ensinasse a ele. Esse homem aqui, inclusive eu
falei sobre ele, mas não disse aonde ele exercia o seu ofício. Ele era eunuco da rainha de Candace. Candace era um título atribuído a uma espécie de dinastia de rainhas guerreiras, mulheres guerreiras, que detinham aquele poder do reino de Meroé, que ficava no sul do Egito. Isso foi pouco antes da era cristã. E aquela situação formava uma sociedade matrilinear. Então, esse homem trabalhava como oficial da rainha de Candace. Mas, como eu estava dizendo, Filipe corria ao lado do carro e, quando perguntou ao homem se ele estava entendendo, ele disse que não sabia, não estava entendendo porque não tinha quem ensinasse. Aí o homem convidou, rogou a Filipe: entra no carro, sobe aqui, senta no meu lado e me explica. Isso é para a gente entender que até na hora de evangelizar temos que ser gentis e educados e aguardar alguém dizer assim: pode entrar na minha casa, entre no meu terraço, entre na minha cela para evangelizar, entre no meu leito no hospital para evangelizar. Bom, quando eu falo sobre o evangelho que a gente deve pregar como cristão, eu vou já terminar, gente, o horário já está bem avançado. Há uma expressão do apóstolo Paulo que eu gosto muito, de vez em quando eu cito até aqui, já citei uma vez, quando ele fala na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 9, ele diz assim, versículo 16, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Entenda a obrigação aqui como dever. Aí segue o texto: ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha, eu quero voltar um pouquinho falando sobre a função do eunuco. Eu acho tão interessante esse texto aqui, nunca ninguém falou detalhes. Esse texto que eu falo é o texto base da leitura. Ninguém fala assim detalhes sobre esse homem, eunuco. Eu achei tão interessante, pesquisei bastante sobre ele na Bíblia. Não tem nada sobre ele, mas tem sobre sua função. O livro de Esther, capítulo 2, versículo 14, fala exatamente da função desse homem. Eu não vou ler porque o tempo não dá. Mas depois você, o senhor, leiam. É muito interessante, vocês vão entender como era criterioso, né, o ofício deste cidadão aqui, do eunuco. Então, gente, Paulo diz que é um dever nosso. Ele se sentia na obrigação de evangelizar. E quando a gente evangeliza, quanto mais a gente anunciar a palavra de Deus, a gente está quase como que abreviando a volta de Jesus. Mas como, servo Jessé? Jesus disse assim, Mateus, o evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 14, prometo que vou terminar agora. Diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então, quando esse evangelho que Paulo diz que a gente deve pregar, e ele se sentia nesse dever de pregar o evangelho, quanto mais eu e você, a senhora, o senhor, evangelizar, esse evangelho for pregado, então a gente vai entendendo que o fim está próximo e o arrebatamento da igreja vai chegar. Então, até nisso, nós temos uma participação. Veja como isso é sério. Queria ter mais tempo, mas o tempo manda parar. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.